Bom, espero que todos nós que estamos aqui tenhamos a graça de querer viver o Evangelho. A palavra de Deus, nós escutamos, não colocamos em prática, ela mesma vai nos condenando. Não sou eu que digo, é o próprio Senhor. Nós seremos julgados pela própria palavra. E é importante, então, fazer meios, porque senão, qual certeza que você tem que tem céu, que tem vida eterna, que a vida não acaba aqui? É seguindo aquilo que Deus demonstra, que Ele vai se mostrando. Mas poucas pessoas querem isso, quase ninguém, né? Porque exige um caminho um pouco mais severo, um caminho um pouco mais de guerra, de lutas. O reino do céu é dos violentos, daqueles que fazem violência contra si mesmo, que não ficam parados só encostados, mas que se empenham. Por isso todos nós somos chamados, estamos aqui, a fazer algo que é muito importante. Temos que pedir e buscar a santa humildade e o dom da fé. São os pilares de todo o cristianismo, de toda a vida espiritual. Ninguém pode agradar a Deus sem a humildade. Por mais que eu faça algo para alguém, por mais que eu me preocupe e coloque a serviço de alguém, se eu não tenho a santa humildade, eu não estou fazendo nada, porque a santa humildade me leva a amar a Deus. Eu faço por Deus, por amor a Deus. Sem a humildade não dá para amar a Deus. Posso ter uma afetividade, posso ter até um sentimento até mais forte por Ele, mas amar a Deus significa não amar a nós mesmos, significa não olhar para nós, significa não gostar daquilo que eu quero ou acho, mas gostar completamente daquilo que Deus quer e Ele acha. Amar a vontade de Deus. Por isso precisamos muito da santa humildade. E ninguém pode ser humilde se não se conhece, porque a humildade é conhecer-se. Ninguém pode se conhecer se tem os olhos voltados para fora, só vendo o pecado alheio. Te convido a começar a olhar os próprios pecados. Nós somos práticos em olhar o pecado do próximo, que está aqui na nossa frente, mas o nosso está lá atrás e nós não enxergamos. E todos os nossos pecados têm 1 trilhão de desculpas, né? O do outro não tem desculpa nenhuma. Mas o meu pecado tem desculpa. Foi por isso, foi por aquilo. Estava assim, estava assado. E aconteceu, não esperava. Mas e o outro? O outro não presta. Faz porque quer. Então meus olhos são rápidos para julgar. Te dou graça porque não sou como os demais homens. Ladrões, adúlteros. Agora eu vou falar quem eu sou. Eu não perco nada da igreja. Eu jejuo 2 vezes por semana. E ele desce para casa, o fariseu, sempre com os próprios pecados. Ele nunca se converte. Um fariseu não se converte. Por isso temos que pedir muito à nossa mãe, que é tua mãe, viu? E ela aceitou a troca. Filho de Deus por nós, hein? Que coisa absurda, hein? Ah, mas é um filho só e agora ela tem um punhado. Sim, mas se juntar toda a humanidade não dá nada perto de Cristo, porque Ele é Deus, meu amigo. Então a diferença é imensa. E ela aceitou a troca. Por isso ela é tua mãe. Por isso ela intervém. E ela gostaria que você começasse a olhar dentro de ti. Junto com ela, Virgem Maria, me leve a me conhecer, mostra quem eu sou, faça com que os meus olhos olhem dentro de mim e manifeste o que realmente eu sou. Em pouco tempo, eu sou o Padre Angeloto, quem é você? Eu também sou o Padre Angeloto. Você vai começar a se conhecer, você vai se apresentar a você mesmo.
Só que, eu achei que você era tão grande, mas você é tão difícil de enxergar, tão pequeno. Você vai ver que você não é ninguém. Você vai ver que Deus vai mostrando que não só não é ninguém, mas você é mau. Você é ruim. Não tem nada de bom. Não tem luz. Tudo é escuro, tudo é feio, tudo é fedido. Mas para você não cometer a loucura de se matar, se enforcar ou se colocar debaixo de um caminhão, Deus devagar vai revelando isso. Não é todo de uma vez, porque você não suportaria, ninguém suportaria, gente. É muito para qualquer coração, para qualquer mente, para qualquer pessoa. É muita coisa. Só que ao mesmo tempo você vai vendo que Deus desce contigo. Mas por que Ele desce contigo nessa sujeira? Não só desce, mostra aquilo que você é e mostra o tanto que Ele te ama. Mas amar a mim por quê? Eu achava que, antes de me conhecer, até que eu tinha uma desculpa. É claro que o Senhor poderia me amar, mas agora conhecendo quem eu sou, eu fico aqui perdido. Por que o Senhor me ama? Qual o sentido? O Senhor não precisa de ninguém. O Senhor não precisa de nada. Por que me ama assim? E Ele vai mostrando dia a dia o tanto que Ele te ama, que não é pouco, é bruto, é coisa imensa. Começa a surgir amor a Deus, porque Ele é capaz de me amar, e eu não sou ninguém, eu não tenho nada para oferecer, não tenho nada para dar. Eu sou simplesmente um nada. E no entanto Ele ama esse nada com uma força tão grande. Não tem como não amar a Deus. Você sai para fora e começa a olhar as pessoas. Aqui está a verdade do ser. Quando você faz bem feito essa descida com Deus e você se conhece, quando você sai para fora, você vê que todo mundo é melhor do que você. Todos são melhores. Todos merecem. Tem muita gente que nunca vai chegar a isso, vai lutar a vida toda, nunca vai chegar a isso, porque não se empenha. Mas se fosse para comprar um carro, mas como se empenharia? Se fosse para entrar num concurso público e passar, nossa, quanto esforço! Que vai te levar o quê? Passar bem aqui, talvez 20 anos, 30 anos, depois você morre, porque você tem prazo de validade, você vai morrer. Agora eu estou te oferecendo vida plena, vida feliz e eterna. E ninguém quer. E todos nós fomos criados para a felicidade. Ninguém aqui foi criado para ser uma pessoa frustrada e triste. Olhar os outros e ver que são melhores do que uma prostituta melhor, um ladrão, um safado, um severo, todos são melhores do que eu, porque eles não receberam nada, nunca tiveram oportunidade, nunca ninguém falou nada de Deus. Tudo que ele recebeu de Deus foi distorcido completamente. E agora o coitado está numa situação que ele não sabe mais o que é certo, o que é errado, e ele tem que se defender. Se tivesse recebido o que eu recebi, teria evangelizado o mundo inteiro. Você é capaz de olhar e ver no pobre e no miserável que vem te pedir dinheiro? A face de Cristo. Você vê a Virgem Maria nas pessoas. Você não fica com raiva, ao contrário, você fica contente, porque eu não estou ajudando o pobre. Porque tem muita gente que tem essa mentalidade, que quando eu vou lá fazer caridade, eu estou ajudando um pobre. Mas como que você pode ser tão arrogante? Achar que você está fazendo alguma coisa. Se aquele pobre é Cristo, porque ele se identifica ao mais pequeno, então não estou ajudando ele, está me ajudando. O pobre me ajuda. Por isso a igreja diz que nós devemos fazer muita caridade, porque no dia da tua morte, o demônio vai apresentar tudo o que você fez. Isso é mentira. Como é mentira se tem pessoas endemoniadas que falam todos os pecados de todo mundo? Como é que uma pessoa que nunca te viu, e de repente você entra onde é que ele está, ele começa a falar todos os pecados que você fez, quando ele está endemoniado? Como que o demônio não sabe? Sabe tudo, tudo o que você fez. Você fez escondidinho, não tem nada escondido. O inferno inteiro sabe o que você fez. Eu não estou dizendo que sabe 5 ou 6 coisas. Tudo.
Nada é esquecido. E se você quer saber, o demônio guarda tudo isso no seu ventre. É um livro que ele guarda no seu ventre, com todas as maldades que você fez. E fede. E tem gente que não confessa. E por que não confessa? Por que eu vou confessar? Mas como você pode desobedecer a Deus assim, ser tão arrogante? Você acha que o padre está lá confessando porque ele gosta, porque é maravilhoso, é uma coisa gostosa, ficar ali escutando 10 horas o moído, 14 horas o moído? Então é gostoso? Por que você não vai fazer essa experiência? O padre está ali por pura caridade. É amor. Como Deus fez comigo, eu também posso fazer pelos outros. Procura as outras paróquias para ver se tem muita confissão. Quase não tem confissão. Porque ninguém gosta, meu amigo. É uma coisa impossível. Se você não ama a Deus, não dá. Nada chega ali que é bom. Só problemas. Mas como é salutar fazer essa obra de Deus? Aquilo que vocês perdoarem será perdoado, aquilo que vocês não perdoarem não será, então ele não mente. Mas tem muitos aqui, que estão aqui dentro, que eu já vejo há tanto tempo e nunca vi confessando. Espero que esteja confessando com outros padres, mas eu dou minha cara a tapa? Eu acho muito difícil. É um protestante que deveria procurar a própria igreja, está fazendo não sei o que aqui na igreja católica, porque a igreja católica tem definições, e a igreja católica é a igreja de Cristo, sempre foi. Por que será que os protestantes que começam a estudar a história da igreja, todos viram católico? Por quê? Gostaria que alguém me respondesse. Você pode falar com ele 10 horas, você pode explicar para ele não aceita. Ele é lá na casa dele, ele pega o computador e começa a mergulhar na história da igreja e fica católico mais do que eu, mais do que qualquer um. Porque ele começa a perceber que a igreja católica foi sempre a igreja de Cristo. E eles querem rapidamente se preparar para todos os sacramentos. E os católicos aqui não querem. Eles querem confessar, querem comungar. Eles têm um amor pela Eucaristia que eu não vejo nos católicos muitas vezes. Porque é um grande achismo. Não é Jesus Cristo que está ali no sacramento. Não é o Jesus Cristo que está lá te dar. Porque na hora que o padre vai te absolver, o padre só tem que escutar os pecados. Porque na hora que ele vai dar a absolvição, ele tem que lembrar desses pecados, tem que pensar nesses pecados e dar a absolvição. Mas Jesus Cristo fala comigo. Ele fala as mesmas palavras que eu falo. E se ele falou, eu te absolvo dos teus pecados, está absolvido, porque ele é Deus, meu amigo. Eu não sou ninguém, mas ele é Deus. O padre atua em persona Cristo, na pessoa do próprio Cristo. É claro que você não vai escutar, porque imagina se o padre de repente mudasse o tom de voz, ficasse uma voz totalmente diferente. O outro padre lá também, o outro padre lá também, todo mundo sabia. Você pode confessar com todos os padres, todos teriam a mesma voz. Cadê a tua liberdade? Realmente Deus existe, realmente, agora eu tenho que seguir a verdade. Rapaz, eu queria ser com a menina, mas não posso, porque agora eu estou sabendo que Deus existe. Rapaz, eu queria roubar alguém ali, mas não posso não, porque é pecado grave, Deus existe. Não tenho liberdade. Qual a diferença de um santo? Um santo, ele sabe perfeitamente que Deus existe. Por isso ele tem uma vida ilibada. Não tem nada escondido. Tanto o inferno me assiste. Sabe quando você está lá no motel? O inferno assiste e o céu assiste. Tudo assiste. E não pensa que é poucas criaturas que te verem. Só de anjos, quantos tem? Não sei. Se os anjos são mais numerosos do que toda a humanidade, desde quando veio até o último, não é pouco. São poucos, são muitos. Por isso eu gostaria que você
fizesse algumas coisas. Por exemplo, eu gostaria que você rezasse o rosário. Por que não reza um rosário por dia? Dá para rezar. Eu rezo um terço de manhã, eu rezo lá para as 10 horas ou 11 horas, outro terço. Eu rezo 3 horas, outro terço. E antes de dormir eu rezo outro terço. Fechei um rosário. Para ir trabalhar eu rezo um terço. Lá no meu trabalho, quando na hora do almoço, eu rezo outro terço. Na volta, rezo outro terço. E antes de dormir, fecho o rosário. Por que eu não faço isso? Porque entre a vontade de Deus e a minha, eu sempre faço a minha. Esta é a grande desgraça do demônio. Porque o demônio deveria ter feito a vontade de Deus. E ele resolveu não fazer. Não vos servirei. Nunca vos servirei. Todas as vezes que eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha, eu estou escutando o demônio. E o demônio sabe como ser lógico. Bom, o Senhor nos chama a crescer em santidade. E o Senhor nos chama a sermos pessoas humildes, pessoas de fé. Agora a fé. A humildade depende muito da fé, a fé depende muito da humildade. As duas coisas se ajudam muito, são mútuas. Tudo aquilo que é de Deus, as virtudes todas se encaixam. Uma está auxiliando a outra, mas a humildade é a grande virtude. Eu posso fazer tudo, gente. São Paulo mesmo vai dizer que eu posso dar todos meus bens aos pobres, entregar meu corpo às chamas, eu posso fazer o que quiser. Se eu não tenho amor, e o amor nasce da santa humildade, porque na humildade eu sei que eu não sou nada, e Deus é capaz de me amar, e Deus me amando, então eu respondo ao amor de Deus, porque eu não sou ninguém. Eu posso fazer 1000 coisas, eu não tenho a santa humildade, eu começo a roubar para mim, eu começo a pegar para mim, eu começo a puxar para mim. Por isso precisamos muito da santa humildade, por isso precisamos nos conhecer, gente. Precisamos da fé. Porque a fé, ela me dá a graça de saber como Deus pensa, como Deus ama, como Deus age. E como Deus se preocupa comigo, como Ele é meu Pai. E como Ele é capaz de fazer coisas absurdas por mim. Ao ponto de entregar o Filho amado, predileto, que não tem nenhuma culpa, e matar na cruz, para me dar uma chance. Não que eu tenha certeza de ir ao céu, mas que eu tenho uma chance, pelo menos uma chance vou dar para você ir ao céu. E ele levou o filho a um absurdo de humildade. Levou a Virgem Maria a um absurdo de humildade. Impôs a eles uma obediência e eles foram fiéis ao máximo. Mas eu posso, na fé, saber muitas vezes o que Deus quer. E posso te dizer, olha, isso aqui com certeza vai acontecer. Ou isso daqui que vai acontecer. Mas, tem hora que tanto Deus pode querer isso, como pode querer aquilo. Tranquilamente, a decisão é dele. Então o que a fé faz? Senhor, aqui está o salto entre separar crianças de homens na fé, viu? É aqui que se separa. Porque tanto Deus pode querer isso como pode querer aquilo. Mas eu quero aquilo. Mas Senhor, pouco importa o que eu quero. Eu aprendi a amar a tua vontade. A minha vontade já não existe. Seja feito sempre a sua vontade. Aqui se separa criança de homens na fé. Aqui se separa aqueles que são iniciantes na fé e aqueles que são grandes, imensos na fé. A fé me leva a amar a vontade de Deus. Sem a fé não dá para fazer isto. Eu espero que o Senhor nos dê a todos nós essa belíssima graça, gente. Eu espero que o Senhor te auxilie, porque eu sei que você vai morrer.
Eu fico muitas vezes perplexo de ver pessoas que nem se dão conta que vão morrer. Acham que tem todo um tempo. Você não tem tempo, meu amigo. Eu quando vou lá no cemitério para fazer velório, normalmente todas as capelinhas estão ocupadas. E normalmente eu passo olhando. Tem muito jovem. Eu não sei se vocês sabem, gente, não é só o velho que morre. Eu fiquei de boca aberta, sabia? Porque eu achei que só deveria ter velho lá, mas tem um punhado de jovens. Aí você começa a andar lá nos túmulos, e eu gosto de ver, e muito, que eu gostaria que vocês também fizessem isso, porque ali está a verdade, viu? A verdade não está nos teus projetos, viu? Vou comprar um carro, vou comprar uma casa, eu vou ganhar mais, Meu amigo, você quer a realidade da tua vida? Vai lá no cemitério, começa a visitar o cemitério. Eu garanto que você muda de ideia em muitas coisas. Começa pelo menos a visitar uma vez por semana o cemitério. Eu não falo de 10 minutos não, começa a olhar o nome das pessoas, a data que nasceu e quando morreram. Olha a foto, tem muitos jovens. Se você mandar ele levantar do túmulo e falar assim, senta aqui, vamos conversar um pouco. Escuta, como é que foi mesmo a tua morte? Então, rapaz, eu estava indo para a casa da minha namorada e de repente, sei lá, quando eu vi, eu já estava conversando com o demônio. Não enxergo. Alguém bateu nele, o carro veio, pegou ele, nem viu, morreu sem ver. Quando viu, já estava julgado. E aí? Você ia à missa, você rezava, queria conversão? É claro que não. Estava preocupado com tantas coisas. Naquele momento, se você puder, eles não vão mentir para ti, eles nem mentem. Eles sabem muito bem a verdade das coisas. Por que eu parei no inferno? Todos sabem. E o problema não é que depois que você está lá no inferno, você fica assim, meu Deus do céu. Olha, tem gente que pensa isso. Vou explicar para vocês. Não tem nada disso. Uma alma que está lá no inferno, que quando vier a parousia, o corpo vai levantar, o corpo vai, é pessoa, viu? Que vai para o inferno. Da mesma forma, uma alma que agora está lá no céu, quando vier a parousia, o teu corpo vai levantar aqui da terra e vai se unir à tua alma. Você vai ser pessoa, Deus não quer alma, Deus quer pessoa completa lá no céu. Bom, a alma que está lá, não é que ela está falando, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu não fui na igreja? Por que eu não fiz isso? Não tem nada disso não. Ele está num ódio imenso a Deus. A única coisa que ele faz é odiar a Deus. E tudo aquilo que é de Deus. Não existe esse negócio, ai meu Deus, o que eu fiz? Não existe esse querer, se arrepender, não existe nada disso. A única coisa que existe é um ódio imenso a Deus. Que isso pode ser definido num piscar de olhos, meu amigo, se você está em estado de pecado grave e morre. Por isso que eu estou falando que deveriam confessar e não confessam. Estão brincando com os sacramentos. O sacramento é o próprio Cristo que se coloca para vocês. Você acha que eu não tivesse certeza disso, eu ficaria 10 horas sentado ali? Mas, meu amigo, você vai plantar batata. Eu ia fazer qualquer outra coisa. Mas não ficaria ali. Mas eu sei quantas almas se salvam na confissão. Eu sei quantas pessoas que chegam ali com vários problemas de sexualidade, imensos problemas. E tem gente que chegam parecendo uns doidos na sexualidade. Parece um vício que não tem fim. Mas começam a confessar sempre. E ele não é o fato só de confessar, mas ele quer e ele deseja. Em pouco tempo ele muda. Você vai percebendo que os pecados vão caindo, vão mudando. Já começa a ser pecados leves. Daqui a pouco parece uma freira. E antes parecia um demônio. Cada confissão há uma graça que vai me perdoando. E essa graça vai me edificando em Deus. Essa graça vai construindo uma casa aonde Deus habita. Tijolinho por tijolinho, vamos nos santificando através da confissão. Tem muita gente que se santificou depois de confessar, uma confissão sempre, contínua. Mas tem gente aqui que acha que é brincadeira, que os sacramentos da igreja é algo social. Eu vou na missa e não é o corpo de Cristo, pode ser, não sei,
Tem gente que acha que ele é o corpo de Cristo se eu tenho fé. Então, se eu tenho fé, ele é. Se eu não tenho fé, ele não é. Meu amigo, ele é. Independente daquilo que você pensa, ele é. É totalmente objetivo, não é subjetivo. Não depende da pessoa que comunga. Nós não somos anglicanos. Que na mesma igreja anglicana, a pessoa, segundo a fé dela, é aquilo que está acontecendo. É o que eles pregam. Aqui não. É o corpo de Cristo. Porque na hora que o padre fala, isto é meu corpo, ele fala. E se ele falou, acabou. Você não pode dizer mais nada. Vai discutir com ele. E eu gostaria que vocês não só entendessem essas coisas, mas que vocês tivessem cuidado com a língua. Tem muitos pecados graves pela língua. Tem muita gente indo ao inferno por causa da língua. E tem gente pensando que é um pecadinho simples. Eu te digo uma coisa, olha, todos aqueles que ficam querendo saber da vida dos outros, dos vizinhos, dos amigos, não sei o que, para depois falar, tem a alma encostada no demônio. Trabalham para o demônio. E essas pessoas chegam a salivar para saber de qualquer... Tem gente que é capaz de bater no filho. Vocês não sabem disso, né? Mas eu sei. Tem filho que apanha da mãe, porque a mãe manda o filho na casa da vizinha, porque tem um amigo dele lá. Mas você vai lá e olha tudo. Quando ele chega, o menino tem que fazer um relatório. Não faz não para ver. Apanha. Se o filho não for, a mãe adoece. No entanto, você nem percebe que o amigo do teu filho está ali para te sondar. Não porque ele quer, porque a mãe, que é amante do demônio, ela obriga. Aonde vamos com um negócio desse? Por isso eu gostaria que o Senhor te desse a graça de não julgar ninguém. Não pense que você é melhor do que ninguém, porque se Deus te mostrar quem você é, você fica escandalizado. E amanhã, quando você for fazer caridade, que eu gostaria que você fizesse, eu estou sempre batendo nessa tecla, porque eu sei quanta gente está entrando no céu pelas caridades, e quanta gente está indo para o inferno, porque não estão nem aí para a caridade. A caridade apaga muitos pecados. Pega o teu dinheiro. Eu não gosto de pessoas que fiquem poupando dinheiro. Eu vou poupar dinheiro. Porque você sabe, amanhã a velhice, né, vem a doença, e eu preciso. Pois olha, quando você fala isso, Deus assina embaixo, pois terá a doença. Quantos mil você tem na tua conta? 50 mil. Não dá nem para 5 dias. Você vai ficar 5 anos. O que você vai pagar? E o outro que confia em Deus, eu vou pegar esse dinheiro, vou dar aos pobres, aos necessitados, vou fazer obra de caridade. Não morre doente, não fica doente. Se tiver que morrer, vai ser de um dia para o outro, e ele vai saber o dia, Deus vai contar para ele o dia, e ele vai estar bem tranquilo, vai se confessar antes, porque muita gente, Deus fala o dia e a hora que vai morrer. Aos amigos, mas muitos aqui, é um sigilo que nem sonham, talvez acha que tem mais um ano de vida, quem te disse? A maior desgraça que tem é sempre querer confiar em você mesmo. Maldito o homem que confia no outro homem. E maldito o homem que confia em si mesmo. Nós não somos nada. Pois vai fazer caridade, pega o teu dinheiro e faça caridade. Para de comprar coisa. Por que tem que comprar tanta coisa? Eu não sei que necessidade é essa que você tem de comprar tantas porcariadas. Por isso que nunca tem alegria, nunca tem felicidade. Por isso que as tuas coisas andam patinando, tudo anda patinando. E olha que você ganha até bem, mas tudo vai patinando, porque não faz caridade escondida. Escondida. Pega e leva aos pobres. Pobres que são necessitados. Pega dinheiro, se você tem condição, e dê para aqueles que vêm te pedir. Eles não
Eles estão para te ajudar. Não, eu estou ajudando. Não, eles vieram para te ajudar. Pobres sempre tereis. Quando a pessoa não tem fé, a pessoa não tem o entendimento de Deus, eu acho que eu estou fazendo um bem ao pobre. Não, meu amigo, ele está fazendo bem a mim. Pergunta para as pessoas que estão indo fazer caridade, ajudar a ir no ônibus. Olha a alegria deles que eles voltam. Chegam lá tristes, arrebentados, cansados, e voltam alegres. Por quê? Alguém deu dinheiro para eles? Alguém deu alguma coisa para eles? Não deu nada. Só trabalho e fadiga, mas voltam contentes. Não vê na hora de chegar outro dia para fazer novamente. Deus paga muito bem. E eu gostaria que nós tivéssemos a graça. Então, façam caridade. Dê esmola aos pobres. Rezem o rosário. Rezem o terço juntos, em família. Tem que rezar. Cuidado com a língua. E cuidado com a sexualidade. Façam as coisas para Deus. E olha o espírito que começa a crescer em ti. Aqui eu te chamo a um discernimento de espírito. Se eu começar a fazer algo para Deus, e de repente eu achar que eu sou melhor do que alguém, não é bom o que eu estou fazendo. Falta a base, humildade. Estou rezando 10 rosários por dia. Estou me achando melhor do que vocês. Não é bom o que eu estou fazendo. Porque falta a humildade. Gente, sem a humildade não podemos agradar a Deus. Sem a fé nós não podemos agradar a nada daquilo que Deus quer. Nada. Não temos a capacidade de agradar a Deus. Por isso, antes de qualquer coisa, mergulha dentro de si, busque a verdade da tua vida, veja quem tu és, seja humilde, pois quem se eleva será humilhado. Estou rezando muito. O fariseu é aquele que faz tudo direitinho, ele não tem nada de errado, nada. O fariseu, ele não faz nada de errado, ele não trai a esposa, ele não rouba, ele sempre está no templo, ele devolve o dízimo. Sim. Ele faz jejum. Mas o fariseu ele não tem humildade. Ele subiu num patamar e daqui eu olho para baixo e julgo a todo mundo. O coitado daquele que é um desgraçado, sabe que é uma miséria. Ele não tem coragem nem de levantar os olhos. E começa a gritar que é um miserável, um pecador. Ele sabe quem ele é. Ele não está brincando. Ele conhece a verdade das coisas. Por isso, ele fala com propriedade aquilo que ele realmente é. E ele sabe que Deus não tem que perdoar. Ele sabe que ele vai morrer, vai para o inferno, que ele merece o inferno. Se surpreende com a misericórdia de Deus. Ele desce para casa leve, solto, tranquilo. O que acontece quando eu peço uma coisa para Deus? Quantos de vocês já fizeram essa experiência? Você já pediu muita coisa para Deus, né? No começo, até que o pedido era agradável, não? Você se sentia até bem pedindo, parece que Deus vai escutar. Olha, parece que Ele vai escutar, parece que Ele vai ouvir, Ele vai pedindo, e Ele não escuta, e Ele não te atende, e você começa a desconfiar que Ele não vai te atender, e começa a pedir com mais força, e começa a estrangular o Senhor, começa a enforcá-lo, porque você quer. Tem que ser assim, desse jeito eu não quero, tem que ser isso. E tem muita gente que está nessa vida há anos, hein? Você quer ver se isso que você está pedindo é da vontade de Deus? Pela humildade, pela santa humildade, você faz reverência e fala: Senhor, eu
sempre quis isto, busquei isto, desejei isto, rezei muito por isto. Mas não me escute, porque eu não sou ninguém. Eu quero, mais do que nunca, a graça de amar a tua vontade. Pois se a tua vontade é isso, pois de agora em diante, me dê a graça de amar a tua vontade, mesmo sem ter a graça de amar a vontade de Deus. Mas só o fato de você sair daqui e vir para cá, você já começa a se sentir leve. Está andando como se estivesse em nuvens. Discernimento dos espíritos, gente, pelo amor de Deus. Deus não é teu escravo. Ele não veio aqui a este mundo para fazer a tua vontade. Você não é ninguém. Como pode ter a ousadia de querer alguma coisa de Deus e colocar como se fosse uma obrigação? O fariseu faz isso noite e dia e reclama porque não acontece. O humilde, gente, o humilde, ele fica contente de ver uma formiga passar no chão. Ele tem tempo para contemplar uma formiga caminhando no chão, carregando uma folhinha, e ele fica tempo e se encanta com isso. Mas quem foi que criou essa formiga? Foi Deus, e já se encanta. E esta pedra também foi Deus, e tudo foi Deus, e tudo fala de Deus. Mas o fariseu não se converte. Essa é a grande diferença. E o grande problema é que Deus nos ama tanto, mas ama tanto de uma forma tão gigantesca, tão bruta. Não é que ama uma pessoa, ama todos, viu? Todas as pessoas são amadas por Deus, todas são diferentes, e todas são escolhidas, não tem ninguém melhor do que ninguém, e Ele ama a todos numa dimensão infinita. Mas as pessoas não enxergam porque estão em pecado. O pecado não permite. Coloca uma parede entre eu e o amor de Deus. Sabe qual é o problema que você tem na vida? Se eu fosse anotar aqui e mandasse uma enquete, qual o problema que você tem na tua vida? Responda com sinceridade. Vá ali, eu te dou meia hora. E você ia responder várias perguntas. Não existe nenhum problema. Eu não precisaria nem ler para saber a resposta para todo mundo. O problema é que você tem na vida que você não se sente amado. O homem não se sente amado. Por isso fica fugindo para os pecados. O pecado sempre é uma fuga. É uma compensação. Porque eu não sinto nada, gente. Eu não sinto nada do amor de Deus por mim. Mas, meu amigo, eu gostaria de ver você sentir o amor de Deus por você. Você correr para outra coisa. Se Deus atrai tudo a Ele, nada consegue fugir dele. Como é que você vai para querer outra coisa? Impossível. Não tem nem como. A culpa é de Deus? Não. A culpa é do homem. A culpa é nossa. Mas nós não podemos ser santos? Podemos. Começa a pedir à Virgem Maria a graça de se conhecer. Nós não podemos colocar a carroça na frente dos burros. Precisamos da santa humildade. Porque sem a humildade não podemos fazer nada. Você pode lutar, rezar, se esbagaçar, fazer o que quiser. Sem a santa humildade não vai chegar a lugar nenhum. Uma carruagem cheia de vícios. Mas a humildade está como cocheiro. Vão ao céu. Precisamos do dom da fé. E a fé me faz fazer reverência à vontade de Deus. Peça isso para mim, padre. Sim, vou pedir. Peça não. Muitas vezes na hora você sabe que Deus não vai dar. Para que eu vou pedir? Senhor, ajuda essa bestada a amar a tua vontade. Tem gente que vem pedir coisa para mim pensando que eu vou pedir aquilo que ela quer. Se eu estou em dúvida, eu peço. Se eu não estou em dúvida, se eu sei o que Deus quer, mas nem a pau, Senhor, abre a inteligência dessa pessoa para ela entender que a melhor coisa que existe é a tua vontade.
Vocês acham que fazer a vontade de Deus é pouca coisa? Vocês acham que fazer a vontade de Deus não é uma alegria na alma infinita? Vocês acham que a alma não fica entupida de paz quando você faz a vontade de Deus? E a vontade de Deus não é a tua. Normalmente não bate. Nunca bate. Agora, quando eu me torno amigo dele, então é muito fácil, porque minha vontade já não existe, só existe a dele. Então, como é que eu vou estar me desviando? Não tem como. Se vocês soubessem o tanto que a Virgem Maria sofre quando vocês estão indo ao pecado, como ela fica num sofrimento, numa dor, vendo você indo pecar. Quanto ela te ama, e você nem se dá conta, né? Imagina, ela pode amar o Padre Angeloto, mas a mim, claro que não. Pois eu te digo que ela te ama igualzinho, na mesma potência. Mas você não vê, não enxerga, porque sempre está ocupado com muitas coisas. Marta, ocupada com muitos afazeres. Uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que essa nunca lhe será tirada, quer dizer, ela vai ser feliz aqui na terra e na hora da morte vai ao céu. Quem escolhe o mundo vai ter tormento do mundo, preocupação do mundo, vai ter tanto sofrimento do mundo e não vai ao céu, porque o mundo dista diferente das coisas santas de Deus. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos dê essa graça, que nos dê santidade e que nos dê a graça de começar a colocar em prática o evangelho que nós escutamos. Marido e mulher, reza o texto juntos. Vocês podem fazer individualmente mais 3 terços e fechem um rosário. Façam caridade, não tenham medo de fazer caridade. Pare de poupar dinheiro, tá? Para que poupar dinheiro? Aqueles que confiam em Deus não precisam dessas coisas. Sabe que Deus proverá sempre. Isso fere muito a Deus quando Ele percebe que você coloca a tua confiança no dinheiro. Por isso Ele se torna teu inimigo. Porque o dinheiro não te ama, Ele ama. O dinheiro não é Deus, Ele é Deus. E você deveria fazer reverência, pegar esse dinheiro e fazer muita coisa boa a pessoas que realmente necessitam. Dê esmola a quem vem te pedir. E não fique com raiva, porque é Cristo. Toda pessoa que vem te pedir, olha com sinceridade na alma, você vai ver que é Cristo que está vindo pedir para você. Aquilo que vocês fizeram dos menores, é a mim que vocês estão fazendo. E muitos de vocês, em vez de agradecer, porque não ficará sem recompensa aquele que me dá, nem que seja um copo de água. Não. A pessoa ainda fica chateada com a pessoa. Nossa, eu já te dei 10 reais, tem 15 dias atrás, que você disse que ia comprar comida, e veio de novo com essa conversa, comprar comida. Sim, meu amigo, comprar comida. E quantas vezes você come por dia? Você quer que eu coma de 15 em 15 dias? Ah, é mesmo, né? Você está vendo como é que a pessoa é? O outro não tem sentimento, o outro não tem fome, o outro não tem nada, só eu tenho. Pelo amor de Deus. Como é que você pode ter o Espírito Santo morando dentro de ti, pensando tantas coisas só para você, em cima de você, sendo tão egoísta, um amor próprio tão gigantesco? Onde pensa? É para amar essa mãe, viu? É tua mãe, foi dada pelo próprio Filho que é Deus. Se tinha uma coisa que era cara para ele, esta mãe, ele ficou sem nada, ele ficou sem moral. Imagina, uma semana atrás, aquele que fazia milagres, todo mundo corria atrás dele. Uma semana depois, espancado e morto, ficou sem moral, foi humilhado. E ele podia sair da cruz a hora que quisesse, mas aceitou a obediência de morte. A coisa mais preciosa que estava ali, consolava ele na cruz, era a mãe. E nem a mãe ele ficou. Ele deu para nós. Pensa num Deus que se esvaziou totalmente de tudo. Pois eu gostaria que você entendesse isso.
E se você entender isso, eu gostaria de ver você ir pecando, duvido. Que a nossa mãe nos dê a graça de amar o filho dela com tanta força, que deixemos de fazer a nossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio.